Muito bem, pessoal. Feliz terça-feira. Rob McCoy, o pastor da América. Lembre-se, o Charlie disse isso a ele. Charlie me disse que eu era o pastor da América. Bem, com certeza parece que esse pastor americano viaja muito para Israel. Você sabe, muitos desses pastores americanos fazem isso. E ele foi lá outro dia para, claro, homenagear Charlie Kirk. Nós vamos falar sobre isso. E eu só quero dizer, os sionistas são no mínimo confusos. Eles dizem que Charlie era o melhor amigo deles para sempre e sempre. Ainda assim, por algum motivo, eles estão profundamente incomodados com essa investigação. Eles estão profundamente incomodados porque revelamos os números das placas associadas aos viajantes frequentes egípcios. Por que você acha que eles estão incomodados com isso? Eu não entendo. Por que algo assim os incomodaria? É quase como se eles soubessem de algo que nós não sabemos, e nós vamos descobrir o que é. Bem-vindos de volta ao Candace. Então, alguns recados para começar. Minha irmã é contadora. Ela me procurou esta manhã e me disse que, na verdade, o prazo para entrega, caso você tenha solicitado uma extensão, o que podemos supor que o Turning Point fez, era 15 de novembro deste ano. Então, o prazo deles teria sido no sábado, neste último sábado, para o Turning Point USA. E é possível que eles realmente tenham feito a entrega no sábado. E talvez esteja sendo processado. Teria ficado atrasado a partir de ontem, quando falamos sobre isso. Então, só queria atualizar vocês sobre isso. E claro, vamos continuar atualizando o site da Receita Federal para ver se esse documento foi entregue, já que o mundo inteiro quer ver. Enfim, voltando aos nossos amigos sionistas. Sionistas israelenses e americanos estão profundamente incomodados com o avião egípcio. Eles não estão preocupados da forma que você imagina que estariam. Você pensaria que eles estariam... Meu Deus, obrigada, Candace. Nós amamos tanto o Charlie. Estamos muito preocupados em saber que esses aviões militares egípcios estavam rastreando Charlie Kirk e Erica Kirk há anos. O que podemos fazer para ajudar? Poxa, estamos bem ao lado deles. Fizemos muito pelo Egito. Na verdade, controlamos muito e vigiamos bastante naquele estado. Deixe-nos ajudar você. Na verdade, a preocupação deles é que revelemos as placas de aluguel. Estes são tweets reais de alguns sionistas. Eyal Jacobi, que escreve: "É assim que o doxing se parece." Estes são níveis de insanidade sem precedentes. Isso é realmente perigoso. Ah, é perigoso. Então, basicamente, o que é doxing, caso você não esteja familiarizado com esse termo, é quando você divulga informações privadas sobre uma pessoa que podem torná-la identificável. Então, se eu publicasse seu endereço particular e alguém pudesse ir até sua casa e te machucar, é disso que estão me acusando. Aaron Wexler. Isto sim é... A garota que estava no agora infame retiro nos Hamptons escreveu isso, e podem comprovar. Candace começou sua carreira expondo informações pessoais de adolescentes. Velhos hábitos são difíceis de abandonar. Isso é muito estranho. Eu só pensei que ela, o pessoal dos Hamptons, estaria envolvida nessa questão egípcia, tentando ajudar o máximo possível, mas na verdade eles estão mais preocupados com esses egípcios que estavam alugando um carro e, portanto, já que eles nem são daqui, porque isso seria uma informação identificável. Você está preocupado com, tipo, Hertz aluguel de carro? Com o que você está preocupado aqui? Não está claro para nós. Agora, voltando ao que aprendemos sobre esse voo até agora, quero lembrar que confirmamos que era um voo lotado para Utah. Esse voo egípcio, e estou me referindo ao BTT, SU-BTT, pousou em Utah, exatamente 6 dias antes do assassinato de Charlie Kirk. Então estamos falando de algo entre 12 a 14 supostos egípcios que estavam nesse voo e desembarcaram em 4 de setembro, certo? Uma fonte governamental de alto escalão entrou em contato comigo e me alertou, e isso é realmente impressionante, que tenhamos ignorado essa questão de bom senso. Eu deveria ter descoberto isso sozinho. Mas existe sim algo chamado Protocolo Federal. Disseram-me, confirmou essa pessoa do Departamento de Estado, que um jato militar estrangeiro não pode simplesmente pousar em solo americano sem que o governo federal tome conhecimento disso. Na verdade, é necessária uma escolta federal. Ok? Novamente, é uma questão de bom senso. Não sei como não pensamos nisso antes.
É claro que se você é um jato militar, não pode simplesmente sobrevoar um território estrangeiro, desembarcar e dizer, ok, tchau, vou fazer o que eu quiser. É claro que eles vão dizer, tipo, oi, estamos começando uma guerra aqui? O que está acontecendo? Então essa pessoa me diz que, claro, isso não pode acontecer. O governo fica imediatamente ciente de que esse avião equipado militarmente está chegando e uma escolta é providenciada porque eles querem saber para onde estão indo, o que estão fazendo. Então, a pergunta agora é, e talvez o Kash Patel possa nos ajudar a responder isso? Brincadeira, sabemos que ele não vai. Quem eram os agentes federais que escoltaram esses egípcios para fora do avião, certo? Porque eles não simplesmente desapareceram no meio dos outros. Vocês sabiam que eles estavam chegando e os observaram e sabiam o que eles estavam fazendo em Provo. E, aliás, enquanto estamos conferindo essas perguntas sem resposta, será que o Turning Point já teve coragem de responder ao meu sim ou não, circula sim ou circula não, sobre se esses jatos egípcios eram conhecidos pelo Charlie? Porque, como eu disse ontem, é altamente plausível, altamente provável que fossem. Ainda assim foram permitidos. Memória fotográfica e ele adorava aviões. Ele adorava aprender sobre aviões militares. Ele teria reconhecido que aquilo estava circulando ao redor dele algumas vezes enquanto ele estava na estrada e também ao redor da Erika. Senhoras e senhores, quero deixar isso muito claro. Sim, isso é uma conspiração. É uma conspiração em nível federal. Provavelmente é uma conspiração internacional. Vários países parecem estar envolvidos. E eu realmente odeio irritar ainda mais o público sionista porque sei que sou tipo o seu favorito. Mas agora, identificamos um quinto. Placas de aluguel verificadas, que agora podemos adicionar à mistura egípcia. Então, isso dá um total de 5 carros alugados pela Duncan Aviation que podemos analisar. Também quero agradecer aos muitos de vocês que nos enviaram e-mails ontem e me informaram que, aparentemente, eu não sei a diferença entre a letra N e o número 9. Acho que eu estava dizendo 9 ou N toda vez que lia essas placas, o que significa que provavelmente não sou qualificada para educar meus filhos pequenos em casa. Enfim, eu estava confundindo isso. Agora não vou mais confundir. Essas são as nossas 5 placas, conforme segue. Um Toyota Camry branco, ano 2025. Este veículo tinha a placa do Arizona. E esse número é CWN, como Nancy 9872. Ok. Nosso segundo... A placa é de um Toyota RAV4 2025 prateado. Essa é uma placa de carro do estado de Utah e o número é T092ZS. Ok? O terceiro veículo que temos aqui é um Toyota RAV4 branco, ano 2023, também com placa de Utah. O número é T91. 2 quilômetros. E temos aqui um Toyota 4Runner preto, ano de 2025, com placa registrada no estado de Utah, e essa placa é Z923DA. E agora, neste momento, podemos apresentar a vocês um quinto carro que sabemos com certeza que foi alugado recentemente. Trata-se de um veículo do tipo Toyota 4Runner, modelo do ano de 2025, na cor cinza ou prata metálica, com placa registrada no estado de Utah, número Z349AA. Este carro, em particular, foi identificado como parte do grupo de veículos analisados nesta investigação. 5 veículos que foram apreendidos pela Duncan Aviation. Agora, como eu não nasci ontem, me sinto bastante confiante em concluir que esses 12 a 14 egípcios não apareceram em Provo, Utah. Nos 6 dias que antecederam o assassinato de Charlie Kirk só para consertar, tipo, uma luz quebrada no avião, ok? Novamente, minha fonte aqui é o fato de eu não ter nascido ontem. Simplesmente não é assim que as coisas funcionam. Você não pode simplesmente consertar algo muito rápido em alguns dias e seguir seu caminho. E como eu disse, eles nem estavam no avião na volta. Eles esperaram aquele avião âncora, SUBND, o outro avião militar egípcio, para levá-los de volta para casa. Então, o que estamos vendo aqui? E o que exatamente esses egípcios com escolta federal estavam fazendo no dia do assassinato de Charlie Kirk? Bem, em termos de algumas pistas potencialmente interessantes, na verdade muitos de vocês, nos apontaram que os carros que estavam na entrada da garagem, nas agora infames imagens do suposto atirador, certo? Que de alguma forma foram distribuídas pela TMZ, não sabemos como isso aconteceu, provavelmente deveriam ser investigados mais a fundo, porque há muitos carros na garagem.
E, obviamente, toda a imagem que temos está borrada. Ok, parece que simplesmente não conseguimos uma imagem nítida de jeito nenhum nessa história. E assim, não podemos, é impossível discernir qualquer coisa. Mas, portanto, é possível que alguns daqueles carros que estamos vendo possam ser os veículos alugados, certo? Talvez aquele estacionado à direita ali seja o Toyota RAV4. Talvez os dois que parecem semelhantes, um mais escuro, outro mais claro. Será que poderiam ser o 4Runner cinza e o preto? Não sei, mas isso poderia ser interessante. Isso seria algo que talvez Joe Kent e Tulsi Gabbard, que estão em guerra, ou pelo menos é o que a imprensa diz, em guerra com o FBI, pudessem fazer. Warren e Kash Patel poderiam investigar isso porque se trata de algo egípcio. Ok, isto é egípcio. E eu também gostaria de acrescentar aqui algo que sempre suspeitei e que faz todo o sentido para mim, que seria o motivo pelo qual a UVU negou todos os pedidos, não apenas para divulgar imagens do dia do assassinato, mas também imagens dos dias que antecederam o assassinato. Por quê? Acho que é porque as imagens que vimos à direita foram gravadas antes de 10 de setembro. Sempre senti isso instintivamente. Sempre achei que fosse uma distração. Pessoa na escadaria, atravessando a rua com duas roupas diferentes. Simplesmente tive a impressão de que algumas dessas filmagens foram gravadas nos dias que antecederam o evento. Ok. E agora que sabemos que aqueles aviões egípcios chegaram 6 dias antes do assassinato de Charlie, é possível que eles tenham orquestrado parte disso. Que eles eventualmente editaram um pouco e divulgaram para o TMZ nesse período. O que sabemos de fato, e não precisamos supor, é que houve relatos de testemunhas oculares. Você pode ter perdido isso. Obviamente, muita coisa veio à tona imediatamente. Mas o que acabou se perdendo foi que havia relatos de testemunhas oculares de pessoas que viram alguém naquele telhado na semana anterior ao tiroteio. Isso foi abafado pela imprensa. Havia estudantes e, supostamente, um professor que relataram ter visto alguém no telhado uma semana antes. E eu acho que deveríamos tentar localizar esses estudantes. Claro, a CNN, que publicou este artigo que posso mostrar aqui, não incluiu os nomes deles. Mas aqui está o artigo. Você pode ver que foi publicado no dia seguinte ao assassinato. E diz: estudante da Utah Valley University relembra ter visto o homem andando sobre ou próximo ao telhado do Blaze Center 2 vezes em 2 semanas. E, segundo esse artigo, o estudante diz que viu a pessoa no telhado pela última vez na quarta-feira passada ao meio-dia, uma semana antes do tiroteio. Ele disse à CNN que relatou suas observações à linha de denúncias do FBI após o tiroteio, mas não obteve retorno. O estudante descreveu o homem como alto, magro, branco, com cabelo escuro. Ele estava com uma mochila e vestia roupas escuras. Ele acrescentou que o homem estava olhando para baixo, na direção do pátio, onde mais tarde aconteceria a palestra do Kirk. Ok, vou contar o que fiz. Revirei todos os nossos e-mails quando percebi isso e pensei, talvez haja algo aqui. Provavelmente deveríamos investigar isso um pouco mais a fundo. Vamos não deixar pedra sobre pedra. E eu descobri, na verdade, que um de vocês já tinha me enviado uma dica sobre isso há um tempo e tinha gravado aquela gravação. E vou deixar vocês ouvirem o testemunho dessa pessoa. Tony. Aliás, esta foto foi tirada no dia 11 de setembro. Esta foto foi tirada um dia depois do tiroteio. Um dia após o tiroteio, não tínhamos muitos detalhes. Essa pessoa é um estudante que está sendo entrevistado por outro estudante sobre o que observou após o ocorrido. Então, acho que é uma gravação de cerca de 3 minutos. Vamos dar atenção a essa observação, pois ela pode ser importante. Você acha que foi na última terça ou na última quarta-feira? E conte sobre a primeira vez que o encontrou e depois sobre a segunda vez. O que você se lembra? Você se lembra de que hora do dia era? Meio da tarde. Acho que não me lembro do dia exato. Ah, eu sei. Pelo menos a segunda vez. Foi? Na semana passada, na outra terça ou quarta-feira. Sim, terça e quarta passadas, mas em dias diferentes. Foram dias diferentes. Ok. Pode ter sido tudo na semana passada, terça e quarta-feira. Um deles pode ter sido, tipo, na quinta-feira da semana anterior ou algo assim. Mas, como eu disse, não foi algo marcante ou significativo o suficiente no momento pra eu realmente lembrar. Como ele era? Magro, branco, meio alto. Estava com um boné ou algum tipo de chapéu, eu acho.
Tinha uma mochila. Cabelo escuro, eu acho. Ele estava vestido com roupas escuras? Você se lembra? Sim, ele era. Ele era. Ok. Era preto. Algo sombrio. É semelhante ao que foi visto nas fotos? Sim, com certeza. E foi mais ou menos por isso que eu pensei quando vi as fotos. Acho que não me lembro o suficiente pra afirmar com certeza que o cara que eu vi é o mesmo das fotos. Certo. Só sei que vi um cara andando pelo telhado e o cara que vi nas fotos parece semelhante. Mas era o mesmo telhado do mesmo prédio? Sim. Bem, não sei exatamente porque o prédio de ciência da computação tem um longo corredor que se conecta ao centro Oasi. Meu palpite é que foi assim que o atirador conseguiu subir no telhado do centro Oasi, porque é um dos poucos caminhos que eu conheço. Acho que também tem uma escada do outro lado. Quer dizer, foi assim que ele subiu ontem ou na semana passada? Ah, bem, da última vez que vi, ele saiu de lá. Certo. E você disse que ele pulou a cerca? Sim, há uma grade ao redor. Um corredor se projeta do prédio de ciência da computação, por onde as pessoas deveriam poder caminhar. Ok. E ele passou por cima daquela grade e começou a andar pela beira do precipício. Oh, Ok. E virado pra que lado? ele estava olhando fixamente, de forma atenta, na direção daquele pátio com a fonte e também para cá. Da primeira vez, eu achei um pouco estranho, mas não dei muita importância, decidi não falar nada, especialmente porque outro cara voltou. Acho que era um professor. Eu não o vi por aí. Por ali, muito mais. E ele vem de baixo e grita pro cara. Pergunta tipo, você está bem? O cara lá em cima responde, sim, sim, estou bem. E o professor diz, ok, e vai embora. E eu só continuei andando porque tinha trabalho pra fazer. Eu realmente não... E essa foi a primeira ou segunda vez? Essa foi a primeira vez. Quanto à segunda vez? Na segunda vez, eu vi ele fazer a mesma coisa. Ele pulou a grade e começou a andar por ali. Ele estava vestido com as mesmas roupas? Parecido, não me lembro o suficiente para dizer se... Era o mesmo cara. Definitivamente era o mesmo cara nessas duas vezes. Certo, então conseguimos descobrir quem era o estudante. Eu não sei por que a CNN se recusou a publicar o nome dele, mas consegui descobrir quem era o estudante e vou atrás dessa pista e quero abrir essa possibilidade porque existe a possibilidade de que a foto na escada e as imagens que vimos do atirador tenham sido realmente gravadas antes do assassinato. Claro, isso é uma possibilidade na ausência de, literalmente, qualquer coisa verificável que os federais tenham nos dado. Tudo está aí para ser uma possibilidade. Então eu também quero abrir essa questão porque não quero ouvir isso só de um estudante ou da CNN. Quero ouvir de mais estudantes, certo? Isso você lembraria. Continuamos falando sobre o que aconteceu em 10 de setembro e os dias antes do dia 10 de setembro. E o dia 6 de setembro, certo? 7, 8, 9 de setembro. Se você é um estudante e viu alguém no telhado nos dias ou na semana que antecederam o assassinato, queremos ouvir você. Mais dicas em CandaceOwens.com, porque toda vez que tentei seguir as pistas sobre o telhado, acabei chegando a uma pessoa militar. E eu simplesmente não sei se algo disso realmente aconteceu no dia. E acho que é por isso que eles não querem liberar mais imagens. Deveria haver vários ângulos, certo? Se tudo isso aconteceu no dia 9 ou 10, haveria vários ângulos e com certeza eles teriam divulgado isso no meio de uma caçada. Quando você achava que ele poderia matar outras pessoas, você teria divulgado mais imagens. E eles não estão fazendo isso, né? O que significa que estão escondendo alguma coisa. E o que eles podem estar escondendo pode ser nada. Pode ser que nada tenha acontecido naquele telhado. Também quero acrescentar aqui que, em relação ao RAV 4 branco, recebemos muitos e-mails do público que notaram que parece haver um RAV 4 em todas as imagens disponíveis que nos foram fornecidas do atirador. Então, só vimos 4 trechos de imagens do suposto atirador. Uma, claro, dele andando em frente a... acho que era a casa onde Phil Lyman estava. Sim, foi isso que acabamos de discutir. Com certeza aquilo pode ser um RAV 4 branco. A segunda gravação é a filmagem divulgada pela TMZ de outra pessoa no bairro dele andando. Sim, aquilo também pode muito bem ser um RAV 4. Gravação número 3. É a gravação do suposto atirador saindo do estacionamento que foi fornecida por Ryan Mata, que o perseguiu. Sim, isso também pode ser um RAV 4. E também, claro, a gravação em que ele supostamente pula do telhado. Muitos de vocês disseram que parecia que havia um RAV 4 chegando. Olha, sim, tudo isso é possível.
Também é possível que isso seja apenas uma coincidência? Sim, pode ser uma coincidência. Também pode ser uma conspiração. Nós temos que investigar todas as pistas porque o governo federal não está fazendo isso. Eles estão implicados nessa encoberta. E é assim que as investigações funcionam. Você persegue teorias, propõe teorias, investiga essas teorias e está aberto a ser provado errado. Então é isso que temos para vocês. Além disso, amanhã teremos uma grande revelação sobre o que está acontecendo nos bastidores da Turning Point USA. Eu só quero triplicar, quadruplicar a confirmação, mas precisamos focar nossa atenção em cada avião que chegou após o Charlie ter sido baleado, aviões que decolaram e pousaram. Eu mencionei um avião para vocês. Conseguimos determinar que aquele avião partiu de Scottsdale às 8 horas, horário local, e pousou por volta das 10 da manhã. Horário local em Provo. Era propriedade de um doador da Turning Point USA, TW, Lewis. Na verdade, a Turning Point USA é apresentada na TW. O site da fundação de Lewis é algo que eles financiam. Gostaria de saber quem estava naquele avião? Isso me interessa. Se você sabe quem estava naquele avião e faz parte da equipe da Turning Point, ou talvez estivesse trabalhando em um terminal em Scottsdale naquele dia, estamos procurando novamente por um avião que decolou por volta das 8 da manhã. Quero saber quem estava naquele avião. Isso me interessa porque não era o Charlie. E eles chegaram à prova pouco antes do assassinato. E tem que ser alguém importante. Não acho que os estudantes estejam voando por aí em aviões particulares. Seria ótimo se aquela fundação, a TW, Lewis Foundation, pudesse nos ajudar. Não acho que eles vão ajudar. Por algum motivo, continuamos esbarrando em barreiras vindas dos amigos do Charlie. Mas queremos ouvir você. Mais dicas em CandiceOwens.com. Ok, já voltamos porque o Turning Point está começando a mostrar algumas provas meio que aos poucos. Vamos falar sobre Blake Neff, que apresentou uma prova, Brian Harpole, da segurança, que também apresentou uma prova, logo depois de alguns dos nossos patrocinadores. Muitas pessoas foram vilipendiadas por defenderem a verdade e muitas sentiram o peso da injustiça por fazerem isso. Mas muita gente agora também está se sentindo corajosa. Muitos de nós cansamos de só ficar na defensiva. Eu não vou suavizar o que acredito só para agradar. Silêncio não é bondade. Na verdade, silêncio é consentimento. E neste momento, o maior silêncio envolve o tema daqueles cujas vidas são encerradas antes mesmo de darem o primeiro suspiro. Se vamos nos chamar de defensores da vida, então precisamos agir assim o tempo todo. É por isso que peço que você se junte a mim para lutar com ação, com verdade e com amor. Apenas $28, que é o valor necessário para oferecer um ultrassom gratuito a uma mulher em crise e considerando um aborto, podem ajudá-la a enxergar a vida que está crescendo dentro dela. $28 vão ajudá-la a ver a verdade que a cultura não lhe mostrará. Então não fique de fora dessa, não espere por permissão. Você pode ser ousado, claro e inabalavelmente pró-vida acessando preborn.org/Candice agora mesmo. Você pode doar $28 ou até 10 vezes esse valor se puder. Esta é a linha na qual precisamos nos posicionar. Precisamos defender a verdade e a justiça. Precisamos salvar vidas do aborto e permanecer firmes em nosso evangelho. Mais uma vez, é preborn.org/Candice. Ofereça um ultrassom por $28. Lembro também sobre a American Financing, pois o Fed reduziu as taxas de juros novamente, o que é ótimo para proprietários de imóveis. Se você está preocupado com as festas de fim de ano, agora é o melhor momento para organizar suas finanças. É difícil pensar nas festas, quando tudo está tão caro e seus cartões de crédito já estão no limite. Bem, com a queda das taxas, agora é o momento perfeito para quitar essa dívida. A American Financing está ajudando proprietários a acessar o valor acumulado em suas casas para obter economia instantânea. Eles ajudam pessoas como você a economizar, em média, $1.000 por mês, $800 por mês, e muitos veem taxas na casa dos 5%, o que muda o jogo em comparação com cartões de crédito com juros altos. Se você começar hoje, pode adiar 2 pagamentos da hipoteca, o que dá alívio extra para as festas de fim de ano e não custa nada descobrir quanto pode economizar. As festas de fim de ano vão chegar muito mais rápido do que imaginamos, então ligue hoje mesmo para os consultores de hipoteca com salário fixo deles. Você pode ligar para a American Financing no 8007-951210. Mais uma vez, o número é 8007-951210. Ou acesse americanfinancing.net/Owens, americanfinancing.net/Owens. Bem, a Turning Point USA finalmente está começando a mostrar algumas provas. Mais ou menos, na verdade não, mas é mais do que recebemos até agora, que foi nada. Então é alguma coisa e não é nem de longe o que estávamos pedindo. Mas novamente,
Quero ser otimista, então pelo menos é alguma coisa. Primeiro, muitos de vocês me mandaram mensagens sobre o Brian Harpole, uma entrevista que ele fez com Sean Ryan. Agora, Brian Harpole é um dos membros de segurança de longa data do Charlie Kirk, parte da equipe dele. E no dia do atentado, você vai reconhecer que ele é o cara que estava com a alça preta. Não sei se temos uma foto. Ele estava com uma bolsa atravessada e estava em pé à frente, à direita do Charlie, meio que olhando para o público. Você vai vê-lo em um segundo. Ele é quem então corre até o Charlie. E novamente você o reconhece porque ele está com aquela bolsa pequena, que supostamente seria uma bolsa médica, atravessada no corpo. Eu não assisti a essa entrevista inteira, mas pelo que vi até agora, simplesmente não é tão convincente. Para começar, Brian afirma que a falta de segurança no telhado pode, na verdade, ser atribuída ao chefe de polícia da UVU, Jeff Long. Aqui está o que ele disse. Na segunda-feira anterior, essa correspondência foi enviada ao chefe Long. Olá, chefe Long. Recebemos esta mensagem hoje do grupo de estudantes. Há um acesso ao telhado para estudantes bem próximo de onde o CK será montado, no Utah Valley, no Sorenson Center. Tem algumas escadas que levam a passarelas nos telhados. Ele volta e, para esclarecimento, o Sorenson Center era o prédio em frente ao Lucy Center. Então ele volta e diz, você quer acesso ao telhado? E voltou dizendo, me disseram que os estudantes têm acesso acima de nós. Se isso for verdade, seria bom ou ter o acesso controlado ou permitir que um dos meus rapazes esteja lá também, se possível. Ele volta e em sua última correspondência disse, pode deixar comigo. O que mais eu deveria fazer? Quando um oficial de comando de um departamento de polícia credenciado diz, eu cuido dessa área. Nossa. Por favor, me escolha. Ok. Sabe quando você está na escola e precisa levantar a mão porque quer muito que o professor te veja? Tenho uma resposta para o que você poderia ter feito. Você poderia ter dado seguimento ao assunto, já que é sua obrigação, e Charlie lhe pagou milhões para não se esquivar. Não. Também, você fez uma pergunta, ou isso ou aquilo. E eu estou tentando entender a estrutura básica das frases. Ele disse, pode deixar comigo. O que isso significa? Era uma pergunta do tipo, ou isso ou aquilo? Nos dê acesso ou coloque alguém lá em cima. Pode deixar comigo significa o quê? Sem acompanhamento. Só isso. Milhões e milhões de dólares gastos anualmente com a segurança dele. E você simplesmente disse, olha, um estudante nos contou que há um terraço e seria bom se pudéssemos ter acesso a ele ou se um dos seus homens pudesse garantir a segurança. Pode deixar comigo. Só isso. Era por isso que Charlie estava pagando. Isso é obviamente absurdo. Essa não é uma resposta que deveria ser aceita por ninguém. Isso não me impressiona nem um pouco. Não estou dizendo, a culpa é da UVU. Ok. Aliás, Jeff Long também tem uma carreira militar bastante extensa. Eu, obviamente, deixei muito claro que acredito que isso foi um assassinato em nível militar. Todo mundo que estava lá naquele dia, toda testemunha, por algum motivo, isso não é uma academia militar, mas todos com quem conseguimos falar que estão de alguma forma envolvidos têm um histórico militar extenso. Não me interesso pela participação do Jeff Long nisso, mas o Brian Harpole meio que lamenta o fato de não se manifestar enquanto as pessoas estão perdendo seus empregos. Com base nessa resposta, todos vocês deveriam ser demitidos. Com base nessa resposta, você não teve a iniciativa de dizer, deixa eu verificar e garantir que isso foi resolvido, porque esse é o meu trabalho. Deixa eu percorrer o caminho e ver. O fato de um estudante ter te contado e você não saber disso, você não deveria ter avisado o estudante? Você não deveria ter dito ao estudante, ei, estamos olhando um mapa, porque é impressionante. Estamos em 2025 e existe uma coisa chamada Google Maps. Então, estamos realmente olhando para um mapa e vemos onde o Charlie vai sentar e estamos nos perguntando sobre esse telhado. Você poderia nos informar como devemos acessar isso? Por que o estudante e o chefe estão liderando a situação e não você, sendo que você é pago para garantir a segurança em nível executivo? Essa é uma resposta inaceitável. Olha, eu trabalhei com o Brian, gente boa. Essa resposta é ridícula. Ele deveria ser demitido, e eu vou apostar que ele não vai ser. Mas ele deveria ser demitido. Claro, ele deveria ser demitido.
Em outra parte da entrevista, ele responde à pergunta de por que eles não tinham, pelo menos, cobertura de drones naquele dia, já que eles já voaram drones, muitos drones, em eventos da Tepusa no passado. Aqui está a resposta dele para isso. Em Sua coordenação com a UVU, quero dizer, eles ofereceram alguma assistência, qualquer coisa? Sim. Você pediu alguma coisa para eles? Com certeza. Então, nós chegamos. E começamos a analisar as coisas imediatamente, tipo, onde estão nossos riscos? Sabe, é uma avaliação de risco quando chegamos. É por isso que chegamos lá. É por isso que começamos a preparação tão cedo. Nós percorremos o local. Sabe, nós mesmos montamos tudo. E então, inicialmente, eu gastei milhares de dólares em drones no ano passado e consegui a licença do cara. Mas se a área estiver no espaço aéreo de Provo, Utah, eu não posso voar lá. Isso é uma 107B. Nós não podemos quebrar as regras, certo? E ainda havia restrições secundárias, provavelmente devido ao grande fluxo de pessoas na escola. Mas eu não posso entrar e quebrar as regras. Existem leis por um motivo. Então, e aí... Agora, a escola poderia ter voado drones, a polícia também, mas eles não tinham, certo? E então, mas o departamento de polícia de Oren tem uma unidade de drones ativa e profissional. E esse departamento de polícia, vou te dizer agora, é incrível. Eles entendem. Eles estavam lá, ajudaram tanto no lado mais leve quanto no mais pesado. Então comecei a fazer perguntas do tipo, vocês têm uma unidade de drones? Sim, ótimo, ótimo. Vocês têm um MOU ou um acordo de ajuda mútua com a escola? E eles disseram, sim. Eu perguntei, eles ligaram para vocês e pediram assistência? Não. Eu fiquei tipo, por que vocês não ligariam? Acho que esse é o seu trabalho. Tipo, eu estou louco? Ou esse é o trabalho dele? É o trabalho dele ligar e acompanhar as coisas se o Charlie está pagando para ele por segurança em nível executivo? Tipo, é assim que esses assassinatos acontecem. É isso que está acontecendo até mesmo no nível da Casa Branca com o caso do Thomas Crooks? Foi isso que aconteceu? Tipo, o serviço secreto ligou aqui na Pensilvânia e disse, ei, parece que tem problema aí em cima. Você poderia, por favor, mandar alguém lá ou me avisar ou algo assim? E aí eles simplesmente disseram, sim, claro, entendi. E eles simplesmente presumiram que o trabalho estava feito. Não aceito nada disso. Você não deveria aceitar nada disso e eu também não o considero convincente. Certo? A impressão que tenho dessa entrevista é de desonestidade. Ok, eu gostaria de ver mais da sua conversa, não esse print que não prova nada além de que você começou uma conversa sobre o telhado, que você sabia que havia um telhado aberto e não fez nenhum acompanhamento de fato. Então, é um pouco ridículo ficar jogando a responsabilidade para os outros. Então, obrigado pelo recibo. Na verdade, isso nem foi um recibo. A seguir temos Blake Neff. Obviamente, vocês devem se lembrar do Blake Neff. Foi o funcionário da Turning Point USA que estava parado bem ao lado do supercalifragilisticexpialidocious Mikey McCoy quando os tiros começaram. E ele, assim como Neff, também decidiu apresentar um recibo, isso aconteceu na verdade, acho que na semana passada, sobre as ações dele naquele dia. Agora, para refrescar sua memória, ele apresentou uma defesa bastante forte do magnífico Mike McCoy, que segundo ele, estava com o lábio trêmulo. E vou deixar vocês ouvirem novamente o relato do Blake sobre aquele dia, como lembrete antes de chegarmos ao recibo dele. Ouçam só. O tiroteio acontece. Eu estou ao lado do Mikey. Nós dois ouvimos um estalo alto. Nós dois nos viramos. Nós dois vemos o Charlie, que foi baleado. Nós dois, acho que mais ou menos ao mesmo tempo, percebemos que isso significa que há um atirador na cena. E sabe, você só ouve o estalo. Então você não sabe, veio de longe, veio de perto. Será que está acontecendo um ataque de atirador em massa agora? Então eu e ele tivemos a mesma reação. Vamos sair daqui antes que nós dois sejamos baleados. Isso não é a gente abandonando o Charlie. O Charlie tinha uma equipe de segurança. Todos eles imediatamente entraram em ação e tiraram o Charlie dali, que era exatamente o trabalho deles. Meu trabalho não era atrapalhar e estragar tudo porque eu queria ser herói. Esse não era o meu trabalho. Lembro até de correr, nós dois passando pelo SUV em que chegamos, e eu pensando, devo entrar nesse carro? E então pensei, não, isso é uma coisa realmente estúpida de se fazer. E continuei correndo. Então eu não estava com o Mikey, ou não me lembro de estar com ele.
Acho que eu estava à frente dele quando saímos. E então saímos e eu corri por não deve ter sido mais do que 15 ou 20 segundos. E então percebi que não houve outro disparo. Então o atirador provavelmente foi detido, ou parado, ou algo assim. Não era um perigo imediato. Eu paro. Olho ao meu redor e vejo o Mikey ali. E eu sinceramente, nunca vou esquecer o que vi, porque vi o Mikey quase todos os dias nos últimos 2 anos. Conheço muito bem a personalidade dele. Ele é um cara muito animado. Ele é um cara muito feliz quase o tempo todo. E nunca vou esquecer o que vi, porque naquele momento ficou claro que ele estava profundamente assustado. O que eu sempre vou lembrar é do jeito que o lábio dele tremia. Algo que eu nunca tinha visto antes. E é muito raro ver alguém realmente surtando daquele jeito. Acho que ele literalmente me disse: posso estar imaginando isso, mas acho que o que ele realmente disse foi: ele está... E então ele olhou ao redor e disse: preciso ligar para a Erika. E então ele pega o telefone e começa a ligar para a Erika. E eu não quero revelar como essa ligação se desenrolou, mas ele fez isso. Isso, sabe, sua mente amplia tudo isso, mas tudo aconteceu em questão de 1 minuto. Eu me lembro que ele ligou para a Erika. Eu, mais ou menos ao mesmo tempo, peguei meu telefone e liguei para minha mãe. Só para dizer: mãe, houve um tiroteio. Você vai ver isso no noticiário. Eu estou bem. Reze por mim. Eu preciso desligar. E eu me lembro dessa ligação. E mais ou menos na hora em que guardei o telefone, ele imediatamente ligou para o pai dele. Ele ligou para Rob McCoy. E ele disse: pai, alguém atirou no Charlie. Você precisa ligar para todos os seus amigos pastores. Charlie foi atingido. Precisamos que todos orem agora. E foi isso que ele disse para ele. E acho que é muito revoltante para mim, como alguém que presenciou isso, que viu o Mike extremamente angustiado e então se levantar naquele momento. Porque depois que aquela ligação terminou, eu vi o Mike assumir total controle de si mesmo, percebendo que precisava agir naquela situação. E a partir daquele momento, ele era como um general comandando. Sim, ele é um general. Nós sabemos que ele é incrível. Nós o amamos. Ele é simplesmente a coisa mais magnífica que já vi. É impressionante. É corajoso. É tudo. É todo adjetivo que já conheci e mais ainda. O interessante é que Blake Neff teve uma troca de mensagens com alguém no X. E quero deixar claro, na verdade não acho que Blake Neff esteja envolvido na corrupção aqui. Eu não sei porquê. Nunca tive essa impressão. Acho que ele acredita no que está dizendo. E como eu disse, pelo que posso perceber, ele está dizendo a verdade. Teste de vibe, né? Mas o interessante é que ele nos permite agora datar, ou melhor, colocar alguns marcadores de tempo aqui sobre quanto tempo durou a ligação telefônica entre Mike e Erika, certo? Porque ele deixa cair um recibo em cima de X. Ele estava tendo uma discussão com alguém no X há alguns dias, uma semana atrás, não me lembro. E ele decide mostrar o seu registro de chamadas com a mãe, ou melhor, um print da ligação que ele fez com a mãe. Agora lembre-se, o Blake está no Arizona agora, então vai aparecer 11h24. Obviamente, deveria ser 12h24 no horário de Utah. Podemos mostrar isso para você. Você pode ver que ele liga para a mãe dele e a ligação dura 45 segundos e começa às 11h24. Então, a história que ele nos conta é que ele está correndo por 20, 30 segundos, seja lá quanto tempo ele disse ali. Não é muito tempo. Ele para, recupera o fôlego. Ele vê Mike com o lábio tremendo. Mike olha para ele e diz: eu preciso ligar para a Erika. E ele diz: Mike, liga para a Erika. E então eu ligo para minha mãe. E quando ele termina a ligação com a mãe, ele diz: Mike então ligou para o pai dele, certo? Essa é a próxima coisa que acontece. É uma ligação muito curta, certo? Isso nos permite pelo menos ter uma noção de como isso aconteceu. Porque agora ele está confirmando que ligou para ela primeiro. Charlie foi baleado às 12h23, certo? Então essas são ligações feitas uma após a outra. Na verdade, se isso aconteceu tão rápido com esse registro, é possível que Rob McCoy realmente achasse que foi a primeira pessoa para quem ligaram. Porque Rob McCoy está recebendo a ligação às 12h24 ou 12h25. Tudo isso está acontecendo em 2 minutos, certo? Essas ligações estão acontecendo em menos de 2 minutos, certo? Isso significa que quando ele termina essa ligação, é o quê? 12 horas. Quando você inicia uma ligação, Mark, pode entrar aqui e dar uma explicação se souber a resposta. Quando você olha para o print dele ali, aquilo está nos mostrando quando a ligação começou ou quando ela terminou? É quando a ligação é iniciada. Quando a ligação começa, 45 segundos depois, ele já está em 12h25. E agora Mike liga para o pai. Isso é interessante. Esse é mais um dado que pelo menos temos ali.
seguindo para o pastor da América, Rob McCoy. Aliás, eu só queria aproveitar para fazer um elogio a Calvary Chapel, porque eu não sabia nada sobre a Calvary Chapel antes dessa investigação. Esses pastores estão fazendo de tudo, literalmente. Nunca vi uma campanha tão óbvia e descarada de propaganda na minha vida quanto ao explorar o movimento da igreja Calvary Chapel. Então, o pastor da América, Rob McCoy, aparentemente estava em Jerusalém no dia 16 de novembro. Alguns dias atrás, ele estava em um evento. O evento foi promovido como uma celebração da vida de Charlie Kirk. E que melhor maneira de celebrar a vida de Charlie Kirk do que responder perguntas da plateia sobre, adivinhe, Tucker Carlson e Cameron Owens. É com você, Israel. Vemos pessoas como Tucker Carlson e Candace Owens, e essas pessoas estão basicamente tentando sequestrar a mensagem cristã e espalhá-la. Uma mensagem anti-Israel em nome do cristianismo. E eles estão pervertendo essa irmandade e ética judaico-cristã ao promoverem essencialmente o ódio aos judeus, mas colocando um rótulo cristão nisso. O que podemos fazer para reagir? E o que a igreja pode fazer para repudiar completamente esse tipo de desonestidade e perversão do que realmente são os valores judaico-cristãos? Essa é uma ótima pergunta. Chegamos a essa situação com essa geração de jovens porque todos eles foram criados por César e agora nos perguntamos por que se tornam romanos. Abdicamos do nosso sistema de escolas públicas para o secularismo e é a Revolução Vermelho-Verde, onde você retira com o secularismo a base moral e depois entra com, seja o islamismo ou o etnonacionalismo, porque já passamos por teoria crítica da raça, diversidade, equidade e inclusão. Colocamos homens brancos no fundo da hierarquia, zombamos deles e abraçamos a estupidez e agora estamos irritados. Que eles sentem como se tivessem sido, você sabe, relegados à obscuridade. E agora eles estão aderindo a esses caminhos terríveis na vida. Então é interessante pensar neles, discutindo como precisamos ser reeducados novamente, meio que como a campanha de Robert Maxwell, como tivemos que ter a educação sobre o Holocausto. E quero que você imagine um mundo onde as igrejas Calvary Chapel possam decidir como somos educados, porque alguém me enviou uma revista real que eles têm. De novo, eu sou novo nessa coisa da Calvary Chapel que está acontecendo. Eu sabia que eles estavam por trás de muitos dos ataques contra mim e contra o Tucker Carlson este ano, mas eu não tinha percebido o quão, como eu disse, escancarado e propagandista isso é. Esta é a edição deste mês da revista Calvary Chapel. Aparentemente, eles têm a própria revista. E isso não é uma paródia. Isso é o judaico-cristianismo. Esta é a capa da revista Calvary Chapel deste mês. E está escrito, Apoie Israel. Conta a história de surfista a pastor. Acho que essa é a história de alguém. E aí você tem um subtítulo. Acho que vamos poder ler esse artigo lá dentro. Por que os judeus são odiados? Você vai à sua igreja no domingo e é isso que eles estão distribuindo. Agora, a pessoa que me enviou isso depois me mostrou o que tinha dentro, o que é ainda mais impressionante. Aqui vamos nós. Aqui estamos aprendendo sobre o cristianismo. Na verdade, é uma foto de soldados das Forças de Defesa de Israel usando quipás voltando para casa. E há aqui uma citação que diz, Deus começou a pintar um retrato profético do Messias. Eu só quero saber como isso aconteceu, eu acho. Não sei. Eu estava dormindo. Eu não sabia que isso estava acontecendo. Eu não entendia por que existem tantas mega-igrejas por toda parte, em todos os Estados Unidos. E, basicamente, eles existem para convencer os cristãos a idolatrar as forças de defesa de Israel. Acho isso bastante estranho. Me avise se eu estiver errado. E se você realmente acha que isso não é propaganda e que você está aprendendo a mensagem de Cristo quando entra na fila e recebe coisas assim. Não sei. Sinto que isso é algo que precisamos discutir mais porque é bastante óbvio o que aconteceu aqui. E claro, o BBNet e o Yahoo estão envolvidos nas igrejas Calvary Chapel.
Vamos falar sobre isso amanhã, sobre o relacionamento dele com Bob Coy. Não confundir com o pastor Rob McCoy, mas sim Bob Coy, aquele de Fort Lauderdale, que se envolveu em um pequeno escândalo de abuso sexual. Novamente, vamos abordar isso amanhã. Antes de entrarmos nos comentários, ou melhor, quando formos para os comentários, vou finalmente responder àquela pergunta, aquela dúvida que ficou no ar quando eu disse que descobriria qual era o nome do doador que também surtou e perdeu o controle. Quando Charlie deixou Tucker Carlson falar no palco e tirou $1 milhão do Charlie. Vou contar quem foi esse doador logo depois de mais alguns patrocinadores. Certo, pessoal, acho que todos nós já sabemos agora que o maior segredo de saúde que não é muito discutido é que tudo começa no intestino. Todos os dias, nossos intestinos travam uma guerra silenciosa contra alimentos processados, estresse do trabalho, toxinas que estão no ar que respiramos. Bem, quando nosso intestino está com problemas, o corpo inteiro sente. A maioria dos probióticos não funciona, 99% das marcas morrem no ácido do estômago antes de chegar ao intestino. É isso que torna o probiótico à base de esporos da Just Thrive completamente diferente. Just Thrive é o único probiótico clinicamente comprovado a chegar 100% vivo ao nosso intestino. Ele faz algo que nenhum outro probiótico consegue. Ele transforma nosso intestino numa fábrica de antioxidantes, criando compostos protetores onde mais precisamos. Isso significa melhor digestão, imunidade saudável, mais energia e controle de peso. Você pode tomar o probiótico Just Thrive em cápsulas ou goma de frutas vermelhas. Do premiado probiótico à linha de suplementos para a saúde intestinal, imunológica e cerebral, a Just Thrive trabalha para tornar os americanos saudáveis com soluções científicas confiáveis. Para se juntar à revolução da saúde intestinal e assumir o controle da sua saúde, visite justthrivehealth.com e economize 20% com o código Candice. Veja a diferença por si mesmo ou receba o reembolso total do produto. Sem perguntas. Assuma o controle hoje mesmo com Just Thrive. Novamente, o site é justthrivehealth.com e use o código promocional Candice. Aproveito para lembrar vocês da Anime Skincare, já que vocês já me ouviram falar bastante sobre ela. Adoro o que a rotina anti-envelhecimento de 3 passos deles fez pelo meu rosto. E é por isso que estou animada para contar para vocês que a Anime Skincare agora também tem uma linha completa para o corpo. O conjunto de bases do corpo deles é uma rotina simples de 3 etapas. Você recebe o Botanical Bliss Body Wash para limpar suavemente com botânicos calmantes, o Revitalizing Sugar Scrub para esfoliar e hidratar com vitamina C e óleo de coco, e a Restorative Body Lotion para hidratar profundamente. Deixe a sua pele com uma sensação suave, hidratada e saudável. Como os cuidados faciais da marca, a linha corporal Nimi é feita com ingredientes limpos e comprovados. O melhor é que é feita nos Edison Water por uma empresa com nossos valores: fé, família e liberdade. Agora você pode parar de apoiar corporações radicais e dar seu dinheiro a uma empresa que valoriza você. É hora de cuidar de toda a sua pele com produtos em que confia. Então acesse nemeskincare.com, use meu código Candice10 no checkout e você receberá 10% de desconto em todo o seu pedido. Mais uma vez é nemeskincare.com. Então, todos nós sabemos, é claro, que os queridos amigos de Charlie, os sionistas e os doadores que amam o Charlie, surtaram no evento SAS da Turning Point USA. No evento em julho passado, quando Tucker Carlson subiu ao palco e Charlie disse a Tucker Carlson para ir ao máximo. Tucker Carlson foi ao máximo. E por ao máximo, quero dizer que ele só falou princípios americanos básicos como não deveríamos adorar Israel, os arquivos de Epstein deveriam ser divulgados. E nosso relacionamento com Israel não é America First. Isso causou um colapso entre os doadores. Foi como a gota d'água. Nós já mostramos os pontos de dados para vocês, nós já mostramos a linha do tempo para vocês. É aí que as coisas começam a ficar um pouco complicadas com o Charlie. E eu acho que isso é muito relevante. Enfim, eu tinha mencionado para vocês que havia, porque todo mundo estava microfonado. Eu disse para vocês que tudo isso estava sendo gravado. Obviamente, a Megyn Kelly acabou tendo esse vídeo, mas eles têm esse vídeo com total clareza do que exatamente o Charlie disse para o Tucker Carlson. E eles têm a gravação dos doadores que surtaram, pelo menos o áudio dos doadores que surtaram. Eu te contei sobre uma mulher que gritou e perdeu $1 milhão por causa do discurso de Tucker Carlson. Aquela mulher era Joyce Chernick. Joyce Chernick é casada com Aubrey Chernick. Ele é um bilionário do ramo da tecnologia de software. Eles financiam diversas causas pró-Israel por meio da Fundação David Horowitz. Então, esse foi mais um doador que se foi. Adeus, Charlie.
Como você ousa deixar o Dr. Carlson falar coisas? Também lembrando vocês, se quiserem nos apoiar, o Make Him a Sandwich está disponível. Você pode acessar makehimasandwich.com. Se quiser pegar uma cópia comum, também temos ao vivo. Nós temos cópias autografadas em candiceowens.com. Também temos novos produtos no site, além da nossa promoção de Black Friday que está ativa. Você pode usar o código BLACK20. Estamos com 20% de desconto em toda a loja. Não inclui livros. E vai até a Cyber Monday, então não perca. E lembrando vocês que o Clube do Livro esta semana vai ser na quinta-feira. Nem sei se cheguei a contar isso para vocês. Acho que mandamos um e-mail, mas estou avisando aqui pela primeira vez no programa que mudamos para 6 horas da tarde, horário do leste, na quinta-feira. Sem Clube do Livro hoje à noite. Vamos ter às 18 horas, horário do leste, na quinta-feira. O comentário mais votado do episódio de ontem é da Abby Sloan. Ela escreveu: eu acho que eles não percebem que se a Candace tivesse uma audiência de uma pessoa, ela ainda assim faria essa investigação. Amém. Sim, eu ainda estaria fazendo essa investigação. E às vezes, essas investigações realmente precisam ser feitas para uma única pessoa na audiência. Definitivamente, muitas vezes no passado, antes das pessoas estarem mais atentas ao fato de que há algo tremendamente maligno acontecendo neste país. Nossos federais não estão interessados em descobrir esse mal porque eles fazem parte do mal. Acho que todos nós aceitamos isso, não só neste país, mas no mundo todo, certo? Há algo sobre o assassinato de Charlie Kirk que nós, espiritualmente, já reconhecemos que tem implicações internacionais. Isso está muito claro, e isso ficará ainda mais claro nas próximas semanas à medida que eu continuar a divulgar informações. Nós não fazemos tudo muito rapidamente porque isso é um jogo de gato e rato, e precisamos saber onde estão as cobras. Precisamos saber onde estão os ratos no navio, e há muitos deles. E estamos chegando mais perto. Acho que posso confirmar para vocês que há um pânico generalizado por causa deste programa. Acho que eles pensaram que iam se safar dessa. Eles estavam torcendo para que tivessem conseguido fomentar essa cultura de TDAH, onde as pessoas simplesmente não conseguem prestar atenção em nada, certo? Nem mesmo em uma série da Netflix as pessoas conseguem prestar atenção por muito tempo. Então eles estavam esperando, ok, vamos fazer essa coisa no Staples Center e depois seguir em frente. E na verdade acontece que o mundo está focado e atento, e os federais não vão se safar dessa. Isso é o que posso dizer. Eles não vão se safar dessa vez. Ok, entrando nos seus comentários de hoje, Jennifer escreve: é oficial, eu sou uma teórica da conspiração. Faça perguntas, busque a verdade. Obrigada, Candace. A gente não sabe, mas sabe. Por que seguir a Erika? Quem estava nos aviões? Estão mentindo para nós e eu não gosto disso. Fico feliz que a CK tenha você para fazer as perguntas certas e conseguir algumas respostas. Sim, vi muitos de vocês no chat perguntando por que esses aviões em particular estavam seguindo a Erika. Eu tenho uma indicação do porquê. Claro, quero averiguar isso a fundo e garantir que vou perguntar às pessoas certas para confirmar as coisas que estamos analisando, mas eu tenho uma indicação do porquê isso pode ter acontecido. Apenas usando o bom senso, escreve o deputado Massey Green, qualquer representante republicano ou democrata que esteja assistindo, por favor, proponha um projeto de lei para acabar com o lobby estrangeiro e doméstico. É a única maneira de termos uma chance de um governo que não coloque os interesses estrangeiros e das grandes corporações acima dos nossos. Sim, você está correto. Não se esqueça de que, quando o JFK tentou acabar com isso, bem, acho que mais precisamente tentou acabar com a exceção de Israel que temos hoje, fazendo com que eles se registrassem. E reconhecessem o Fara para seguir o Fara, eles o mataram. Quem são eles? Quem são eles? Eu não sei, mas acabou sendo revertido. Então, não devemos aceitar isso. Não deveríamos aceitar lobby, ponto final, mas certamente não deveríamos aceitar esse tipo de exceção para Israel, que é eles não precisarem certificar nada sobre o Fara. Direitos esportivos obsessivos. Se os aviões forem realmente do governo egípcio, isso significaria que seus passageiros e cargas teriam imunidade diplomática? E permitiriam que eles realizassem atividades ilícitas, espionagem, tráfico de armas, etc., sem muita fiscalização? Você está no caminho certo. Certamente há muitas implicações sobre o motivo desse avião ser autorizado a entrar e o governo federal escoltá-lo, e então todos fingirem não saber de nada quando a Candace mencionou esse voo estar em solo. É interessante. Definitivamente há mais perguntas do que respostas, mas teremos respostas para vocês. Kayla Ferris escreve: várias pessoas disseram que havia muitos veículos na casa do suposto atirador cerca de uma semana antes do tiroteio, certo? Essa é outra dica. Você está certo e eu deveria investigar isso.
Todos disseram que era estranho porque eles nunca recebiam visitas. Você está absolutamente certo, e eu posso tentar investigar isso e ver o que consigo trazer para vocês amanhã. Renee escreve: conversei com os vizinhos. Eles estavam reclamando de muitos carros estacionados na residência. Possivelmente câmeras Ring mostrarão as imagens desses veículos. Imagino que o Cash tenha levado tudo. Eles estavam se certificando de que tinham protegido tudo sob o pretexto de tentar descobrir quem matou Charlie. Obviamente, eles estavam limpando as coisas, mas podemos tentar. Se vocês tiverem imagens, seria ótimo. Novamente, queremos ver os dias que antecederam o ocorrido. Então, um período relevante seria de 4 de setembro até 10 de setembro. Procurando por esses veículos, esses 5 veículos que mostramos para vocês agora, Ellie Hodges, à direita. Eu tenho direitos. Acho inacreditável como influenciadores como Tim Pool se manifestaram contra você em relação ao Turning Point USA e ao fato de você não estar mais sendo convidado para o M-Fest. Aparentemente, ele disse algo ofensivo e disseram que ele não pode ir. Esquisito. Não estou entendendo o que Tim Pool está dizendo. Eu sei que ele meio que sempre fazia comentários sarcásticos sobre eu estar investigando coisas. Eu vi um trecho no X em que, quando começamos essa investigação, ele disse que as pessoas estavam fazendo isso por cliques, o que é simplesmente... Não tenho resposta para isso. É só que não consigo pensar em mais coisas que foram feitas por cliques e por dinheiro do que vender camisetas com o que ele morreu, faturando 70 milhões de dólares. Eu não vendi nada com o rosto ou o nome do Charlie. Eu continuei com o meu trabalho, que sempre foi investigar como venho fazendo durante todo este ano, nos últimos 2 anos. Authentically Magnetic escreve: Wild Top Candice está 10 passos à frente enquanto todo mundo ainda está reagindo às notícias de ontem. E eu não consigo agradar essas pessoas. Eles dizem que eu não tenho provas, aí eu apresento provas e eles me acusam de doxing. Eles dizem que não tenho provas, então mostro as mensagens de texto e eles reagem. Como você compartilha mensagens privadas? Eles estão mentindo. Eles mentem e eu digo a verdade. É isso que está acontecendo agora. Twins vs Twins escreve: podemos conseguir um livro que não seja autografado? Sim. MakeRimaSandwich.com tem os livros não autografados. MakeRimaSandwich.com tem os livros não autografados. Espero que isso te ajude. E vocês, obrigado. Novamente, estamos trabalhando em uma pista muito, muito importante para amanhã, que acredito que conseguiremos apresentar amanhã. À medida que começamos a analisar todos os aviões que estavam voando naquele dia, saber quem estava em cada avião agora é muito relevante. Enquanto analisamos essa foto de por que esse jato SUBND poderia estar transmitindo sinal sem se mover na Duncan Aviation. E então, fiquem ligados e nos vemos amanhã.